Já parou para pensar no quanto você se doa para os outros, mas no final das contas, quem está realmente lá quando você precisa? Você sente que está sempre disponível, sempre pronto para ajudar, mas no fundo, parece que quanto mais você se entrega, menos valorizado é? E se eu te dissesse que o segredo não está em estar sempre presente, mas no poder de se ausentar, de se calar e se proteger emocionalmente? Neste vídeo, vou te mostrar um dos ensinamentos mais poderosos de Carl Jung. O verdadeiro poder está na ausência consciente. Se você está se sentindo manipulado, exausto ou simplesmente cansado de ser a pessoa que está sempre lá, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar como o silêncio pode ser a chave para recuperar sua energia, sua paz e, mais importante, o seu respeito próprio. Você vai identificar padrões que talvez estejam te aprisionando sem você nem perceber. E o melhor, vai aprender como quebrá-los de vez. Quer transformar a forma como os outros te veem e, mais importante, como você se vê? Então bora pro vídeo. A verdadeira influência não está em quem fala mais alto, nem em quem responde mais rápido. Quem realmente comanda um ambiente é quem sabe a hora certa de se retirar, de se fazer ausente, de não reagir. Porque quando você deixa de ser aquele que está sempre ali, sempre pronto, sempre acessível, algo poderoso acontece. O controle que os outros achavam que tinham sobre você começa a desaparecer. Eles não sabem mais como te alcançar, como te afetar. E isso, para muita gente, é desesperador. Você já percebeu como as pessoas parecem perder o interesse quando você para de se doar demais? Isso acontece porque sua presença constante cria uma falsa sensação de controle nos outros. Mas quando você some um pouco, se cala, se protege, elas perdem essa vantagem. E é aí que você começa a recuperar o seu espaço, sua paz e sua força. Esse vídeo vai te mostrar exatamente como esse processo funciona. E por que ele pode ser a chave para mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Estar sempre disponível, para tudo e para todo mundo, parece nobre. Mas na verdade, é um veneno disfarçado. Aos poucos, sem perceber, você vai se esgotando. Não é só o corpo que cansa, é a mente, é o emocional. Você se dá tanto, que começa a se perder de si mesmo. E o pior, quanto mais disponível você está, menos valor as pessoas dão para sua presença. Elas se acostumam, te exigem, e nem percebem o quanto isso está te consumindo. É aí que entra o verdadeiro poder. O de escolher o silêncio, o de se afastar, de proteger sua energia. Carl Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, e não aquilo que os outros esperam que você seja. Quando você se recolhe, quando para de reagir a tudo, você cria um espaço sagrado para se ouvir de verdade. E nesse espaço, você encontra sua força. Nesse vídeo, você vai entender por que parar de estar sempre disponível pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, mais consciente e mais sua. Quando você decide parar de reagir, quando escolhe o silêncio em vez da resposta automática, algo poderoso acontece. As estruturas de manipulação simplesmente desmoronam. Isso porque boa parte das relações controladoras se sustenta nas suas reações, no medo, na culpa, na necessidade de agradar. Quando você quebra esse ciclo e deixa de reagir do jeito que esperam, quem tentava te manipular perde o terreno. O jogo para de funcionar, porque você não está mais jogando. Você deixa de ser previsível, e é aí que a mudança começa. E é claro que isso incomoda. Vai ter gente que vai te criticar, vai te acusar de ser frio, distante ou até arrogante. Mas não se engane. Essas reações não são sobre você estar errado. Elas são sobre você não estar mais servindo aos interesses delas. Você parou de seguir o roteiro que te deram, e isso assusta. Mas essa ruptura é justamente o primeiro passo para viver com autenticidade, liberdade e paz interior. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Você já parou para pensar que estar sempre presente pode ser, na verdade, uma armadilha? A gente cresce achando que estar disponível o tempo todo é uma qualidade, um sinal de generosidade ou lealdade. Mas com o tempo, isso vira uma prisão invisível. As pessoas começam a te enxergar como alguém que está ali para servir, para responder, para resolver, e não como alguém que também sente, cansa e precisa de espaço. Essa presença constante te coloca num lugar onde você não é mais admirado. Você é apenas esperado, como se fosse uma obrigação. E o problema piora quando a previsibilidade entra em cena. Quando todo mundo já sabe exatamente como você vai reagir, fica muito fácil te controlar, te provocar ou até te usar. Você se torna uma peça fácil no jogo emocional dos outros. A verdade é que quanto mais você se doa sem limites, mais as pessoas passam a te enxergar como garantido, e não como alguém de valor. Você precisa aprender como quebrar esse ciclo e resgatar o seu poder. O tipo de poder que vem do silêncio, da presença consciente e da escolha de não estar sempre disponível. Colocar limites é uma das atitudes mais poderosas e mais desconfortáveis que você pode tomar. E o mais curioso é que,
Quando você começa a dizer não ou se afasta um pouco, as pessoas não se incomodam porque você virou alguém ruim ou diferente. Elas se incomodam porque você deixou de servir aos interesses delas. Você parou de ser aquele que resolve tudo, que está sempre disponível, que atende de prontidão, e isso expõe o quanto elas estavam se aproveitando da sua boa vontade. E aí vem a parte mais reveladora. Quando você se afasta, mesmo que discretamente, as pessoas começam a sentir falta. Mas não é saudade verdadeira. É a dependência que grita. Elas percebem que precisavam de você mais do que imaginavam, e isso as deixa desconfortáveis. Neste vídeo, a gente vai explorar exatamente por que esse desconforto acontece, como reconhecer quando estão se alimentando da sua energia e o que fazer para resgatar o controle da sua vida. Se você anda se sentindo sobrecarregado ou sugado emocionalmente, toda vez que você reage no impulso, sem pensar, está entregando sua energia de bandeja. É como se cada explosão emocional, cada resposta imediata, drenasse um pouco da sua força mental. E o problema é que quanto mais você se desgasta emocionalmente, mais vulnerável fica. Vulnerável às críticas, às provocações, aos jogos emocionais. Quando você está cansado por dentro, é muito mais fácil alguém te manipular sem que você perceba. Agora, quando você escolhe o silêncio em vez da explosão, a pausa em vez da reação automática, algo começa a mudar. Você passa a conservar sua energia, a pensar com mais clareza, a escolher suas batalhas, e isso é autodomínio. Quem aprende a controlar o próprio fogo interno, para de se queimar com as atitudes dos outros. É sobre sair do automático e assumir o comando da sua mente. Como parar de ser refém das suas emoções e começar a usar sua energia a seu favor. Quando você vive no modo automático, reagindo a tudo sem parar para pensar, você se transforma numa presa fácil. E o mais perigoso é que nem sempre essas manipulações são gritantes. Muitas vezes, elas acontecem no silêncio, de forma sutil. Tem gente que não precisa levantar a voz para te controlar. Basta observar como você reage e usar isso contra você. E quanto mais você se expõe emocionalmente, mais munição essas pessoas têm para te atingir, sem que você perceba. O que acontece é que quando você está sempre disponível, se entregando emocionalmente sem limites, você deixa de ser você e vira um reflexo do que os outros querem que você seja. As pessoas começam a projetar em você as expectativas, frustrações, carências delas. E você, sem perceber, começa a viver de acordo com o roteiro que elas escrevem. É aí que você perde a sua essência. Hoje você vai romper esse ciclo e resgatar o controle da sua energia emocional. Ficar em silêncio não é se calar por medo ou submissão. Pelo contrário, é um ato de coragem. O silêncio dá espaço para que você se escute de verdade, para que consiga entender o que está sentindo sem o barulho das opiniões alheias. Ele quebra aqueles ciclos emocionais viciados, onde você reage sempre do mesmo jeito, e impede que os outros ditem quem você é ou como você deve agir. É no silêncio que você começa a se ver com mais clareza, sem interferência externa. O silêncio de verdade não é vazio, é potência. Ele recarrega suas energias lá no fundo, onde o mundo não alcança. Quando você escolhe se afastar um pouco, parar de estar sempre disponível, você está dizendo ao mundo: agora sou eu que escolho como vou gastar meu tempo, minha paz e minha atenção. Essa consciência muda tudo. Você para de viver no modo automático e começa a viver com intenção. E claro, quando essa mudança acontece, nem todo mundo vai gostar. Vai ter gente que vai se afastar, que vai criticar, que vai achar que você mudou demais. Mas sabe o que isso mostra? Que você deixou de ser útil para elas da forma que era antes. E esse incômodo que os outros sentem é justamente a prova de que você está finalmente se libertando. Tá voltando para o seu centro, tomando as rédeas da sua própria vida.